Glória a Deus. Mas essa unidade é a palavra de Deus que nos coloca a base para como nos unirmos na localidade e o quão unidos nós podemos estar junto com outros grupos que não interferem na nossa fé. Essa é a grande pergunta. Vocês, no Brasil, aqui tem o luxo de banquete, como vocês, muitos ministérios apostólicos. Lá nós temos que ficar felizes com homens de Deus que sejam salvos e cheios do Espírito. Já estamos felizes. Então, nos reunimos uma vez por mês com os pastores, pastor da luterana, existem de todos os tipos, mas lá, graças a Deus, Deus tem nos chamado para estarmos juntos com pastores que são homens de Deus, nascidos do alto e cheios do Espírito. Então, aí podemos andar juntos. E fala também... Ah, sim, obrigado. Obrigado, os dons de serviço, né? Glória a Deus. Romanos 12. E esses dons, essa unidade que Deus quer, o último encontro que foi a reunião de oração dos líderes na última sexta-feira que a gente faz, o nosso local, a gente estava dizendo que, vocês têm um local? Sim, nós temos local, 21 lugares. Nós nos reunimos em 21 lugares, porque são 21, mais 3 agora, 3 solteiros. Então, temos 24 lugares, o local de igreja, né? 24 lugares, e não somente um, né? Que os outros têm. Então, nós estamos, e assim vocês, né? Então, uma bênção, estamos na casa do Daniel, tomando café juntos, oração, e depois a gente toma café juntos com os pastores, e nós abrimos uma necessidade, e eles oraram por nós, né, Daniel? Eles oraram por nós, pastor luterano, pastor da Assembleia, 2 lá, e homens de Deus. O outro irmão da Assembleia, que é um profeta, que tem estado muito próximo da gente. E então, nós precisamos essa unidade, né? Vocês têm o luxo de essa superabundância. E nós temos que descobrir esses outros, qual é a base, né? E a base diz em vários, eu fui vendo lá, a base, o início de Romanos, início de Coríntios, qual é a base para a unidade que nós podemos. E aí, glória a Deus, eu estou descobrindo lá a unidade que é todos os que invocam o Senhor, já é uma unidade. Se tu invoca o Senhor, tu é meu companheiro, tu é meu conservo. Se tu és santo e chamado, tu já é meu companheiro. Independente das teologias, tu não crê em discipular, não crê em igreja nas casas, nem crê em outras coisas. Mas se tu és chamado, tu és santo, tu é meu companheiro. E o Daniel me convidou para almoçar, desses 20 anos de Suécia, e aí nós encontramos o pastor luterano, de 90 anos, e aí ele depois nos apresentando que éramos 2 pastores da cidade, ele não nos conhecia, aí ele disse, há muito mais coisas que nos unem do que nos diferenciam. Homem de espírito, né? Homem, disse, então nos veremos à mesa, daqui um pouco. Na mesa nos veremos, talvez nunca mais no restaurante, mas na mesa lá nós nos veremos. Me encontrarei com ele. Então, meus irmãos, vamos nos unir com esses critérios na localidade. Os que invocam. Descubra o que está escrito na palavra. Então, essa é mais a minha pesquisa que eu estou fazendo em cada círculo da igreja na casa. Quais são os critérios de unidade que a palavra fala que eu posso ter com os demais grupos que não andam como nós andamos, mas as denominações, os irmãos que são da denominação que nós chamamos,
mas são nossos irmãos. Se são nascidos de novo, são nossos irmãos. Então, temos que descobrir a que ponto nós podemos andar com eles. E nós andamos, nós fizemos 3 trabalhos juntos com eles. Nessa esfera nós temos paz para andar. Então, nós temos uma reunião de oração com eles de louvor. Depois temos nós festejamos o Dia Nacional da Suécia, que nós oramos pela Suécia, as congregações na praça. E depois temos um dia para as crianças, é a festa da criança. Então, as congregações, nós estamos lá na praça e passam lá 5.000, 6.000 pessoas, passam naquela praça. Então, é um testemunho de como nós podemos estar juntos com o restante do corpo de Cristo em unidade, que eu animo vocês a caminharem. O próximo slide, do apóstolo profeta. Eu também ministrei sobre isso, sobre o time apostólico. Então, o John disse que Deus levante profetas e mestres na localidade. E aí Deus vai enviar esses profetas e esses mestres, Deus vai chamar para abençoar as outras localidades. E aí você vai servir as outras localidades no seu dom. Então não é mais num encargo, mas é um serviço, né, apostólico, que nem nós ouvimos do John. E Deus coloca uma ordem que nós estamos tentando descobrir. Por que existe uma ordem lá? Existe uma ordem notória que a palavra fala. Então, o que é explícito, a gente começa a construir, coloca a base, e esse explícito é a base para nós construirmos o porquê da ordem. Então, essa ordem de primeiro apóstolos, profetas, depois, em segundo lugar, e em terceiro, mestres. Mas o que eu quero frisar aqui é que a igreja é apostólica, a igreja é profética, a igreja é evangelística, a igreja é pastoral, a igreja é cada um. Então, quando Deus quer enviar para outra localidade, são muito mais do que... Não é responsabilidade do presbitério, porque o presbitério permanece na cidade, mas a partir de então, quem começa a se responsabilizar é o Espírito Santo, que vai enviar qualquer pastor, profeta, mestre da localidade. E ele usa quem ele quer para outra localidade. Então, eu me vi assim que, se tem um irmão que vive, carnalizado, vamos dizer assim, tabernaculou, encarnou a respeito de uma verdade de Cristo, sobre família, sobre finanças, sobre santidade. Qualquer irmão da congregação que vive isso, pode ser um instrumento para o serviço apostólico. Qualquer irmão na localidade que vive a palavra de Deus, que é uma palavra encarnada, viva, encarnada, tem autoridade para ser usada no serviço apostólico. Amém? Então, essa abertura é importante nós termos os líderes da congregação e os que já estão no serviço apostólico, que nem o John, o Ismael e outros irmãos aqui que ajudam, estão juntos, o Daniel e outros irmãos que eu não conheço, mas vocês todos que já estão no serviço apostólico, então o Espírito Santo que vai pega esse irmão, que nós precisamos desse irmão
para nos usar aqui, para abençoar a igreja. O Fernando nos abençoando com a paternidade. Ele viveu, ele foi moído, ele foi encarnado. A palavra da paternidade foi encarnada nele. Não é teoria, não é conhecimento só. É revelação, é vida. O que ele transmitiu é vida. Ele foi moído, ele conheceu, ele viveu. E ele transmitiu a vida para nós. E isso Deus usa para o serviço apostólico. E por isso, essa diversidade de 8 tipos, de 1 Coríntios 12 que existe. E isso é um time apostólico que eu falei lá em 2017. E existe só uma ordem inicial, mas depois a equipe é grande. Deus decide. E também os recursos financeiros, né, para pagar passagem para todo mundo não é fácil, mas se é um carro é mais fácil de lotar. Agora, avião não é, tá caro, né? Tá caro. Mas aqui na localidade é uma bênção. Lota o carro, 5, 2 carros, 3 carros. Vamos lá como equipe, são 8. Se a palavra fala 8, então vamos 8 pessoas para uma localidade. Aí fica completo, né? E se tu começa a identificar irmãos, você costuma ter variedades de língua. Agora, né, o Causpel viu, comecei a ver outras variedades de língua agora aqui. Então, e aí a gente começa, Deus usar, a gente começa a ser usado em diversas formas. E essa mistura maravilhosa que Deus usa para o serviço apostólico, não só os apóstolos e profetas, mas qualquer um deles Deus pode usar para o serviço apostólico. E para Deus usar na edificação da localidade, e para Deus usar no ministério apostólico. Então, meus irmãos, vocês que participam, convidem, né? O John é corajoso, ele sempre está incluindo pessoas, convidando os seus Timóteos, seus Titos e seus outros irmãos, dando espaço, né? Glória a Deus, e nós estamos aqui porque Ele deu espaço para nós, né? E os irmãos, vocês, cada um dá um espaço. Então, glória a Deus. Amém. Agora vamos para a ministração que eu vou trazer o ensino. Pronto, agora eu vou trazer um ensino para vocês. Isto. Agora a terceira parte. A última, claro, para não deixar que é profeta, eu tenho, assim o Espírito Santo decidir, né? A minha última parte é os seus últimos pensamentos, mas eu não sei se eu vou falar, ele que fala. Mas eu vou trazer um ensino agora, né? Muito bem. Diferentes níveis de companheirismo. Desde a década de 80, Salvador nos ensinou, João Nelson foi lá aprender sobre companheirismo. Grupos caseiros, e já virou apostila para nós em Porto Alegre. Desde 90 lá nós procurávamos, quem é meu companheiro? Quem é meu companheiro? E aí achei, eu e o Fernando fomos por muito tempo companheiros lá, discípulos do John. E aí estávamos andando juntos, mas vamos conviver mais e vamos construir uma casa juntos, 5 famílias. E aí disse, eu vou vender meu apartamento primeiro. E aí eu compro o terreno. E aí vendi o apartamento em 2000, aí comprei o apartamento, compramos o terreno, fizemos o projeto de arquitetura, e Deus só mudou os planos que Ele queria que eu fosse para a Suécia. 2000. Aleluia! É só o local terreno, né? Deus criou o terreno. E Deus tinha outros companheiros, mas o companheirismo permanece. Agora o companheirismo na Bélgica, maravilhosa. Já nos visitou várias vezes, mas o foco do nosso companheirismo tem sido Bélgica, e o Johan agradece. E o Leandro, grandemente, e a Alemanha, o Alex agradece pela vida do Fernando e a sua auxiliadora, Denise. Então, esse companheirismo permanece e cresce, e isso é de Deus, isso é de Deus.
o que eles descobriram, vivenciaram, concretizaram, tornaram-se carne, melhor, mais espiritual. Encarnaram, obrigado, essa é a palavra. Encarnaram a palavra de companheirismo e que inspirou todo o Brasil para isso, para o companheirismo, graças a Salvador. E assim, nós, desde o início, eu e Daniel começamos como colegas. Em 2009, nós dissemos, vamos unir a turma toda em companheirismo. Vamos orar primeiro. Oramos. Aí dizemos para o pessoal, agora vocês oram e vão perguntar quem vai ser o companheiro. Aí depois nós perguntávamos, conectamos todo mundo, toda a igreja e companheirismo. E tentamos, foi uma benção. Depois Deus mudou tudo. Mas o importante é fazer, meus irmãos. Pior é não fazer, pior é não... A passividade é a pior coisa que existe. Nós temos que fazer, e errando a gente vai aprendendo. E junto com a igreja na casa que nós ouvimos de Odiléu, aí uniu o companheirismo. Duas famílias que querem que os seus filhos cresçam para o reino de Deus, querem ter um ambiente para ter a palavra de Deus, o louvor, a intercessão, a comunhão do pão e o vinho, no café da manhã, ou encerrando no almoço, com pão e o vinho. Essa forma de igreja na casa se concretizou e se descobrimos, uau, isso aqui funciona. Duas famílias, dois companheiros, dois homens. Eu quero trazer o reino de Deus para os meus filhos. Além da igreja na casa, a igreja das casas se reunindo de companheirismo para que os filhos cresçam no reino. E assim nós experimentamos em 2014, quando Deus converteu a igreja a igreja nas casas, e nós descobrimos então, começamos o companheirismo em 2009, e ainda estamos descobrindo e crescendo e descobrindo, e Deus vai mudando. O bom companheirismo, se o discipulado não é para a vida inteira, graças a Deus, não é casamento, o companheirismo é mais flexível ainda. E mais flexível e diversificado. Isso que eu gostaria de transmitir para vocês. Há uma diversidade do companheirismo incrível que eu comecei a descobrir na palavra de Deus. Maravilhosa. Próximo. E o primeiro companheirismo é o companheirismo no reino de Deus. Em 2018 eu ministrei sobre diáconos e a última esfera é o reino de Deus. A primeira, eu com Deus, eu discipulado, igreja na casa, igreja na localidade, igreja no corpo, o corpo de Cristo e o reino de Deus. E aí o reino de Deus é a maior. E é tão bênção quando o servo de Deus não está preocupado, em primeiro lugar, com o aumento da sua congregação. Porque é tão triste ver contaminação da carne no servo de Deus, né? É tão triste ver o interesse de um pastor querendo te abraçar, pensando que é um novo membro para a tua igreja. É triste isso, né? Mas tu sente quando, sem julgar, né? Só Deus, é uma impressão, né? Mas quando tu visita uma congregação, daí tu vê, opa! Mas é tão bênção quando tu abraça os irmãos que tu vê, esse é meu irmão do reino de Deus. E esse é o companheirismo que nós devemos zelar, que nós devemos ser companheiros no reino de Deus, porque nós estamos lutando próximo, pela fé do Evangelho, a defesa do Evangelho. Filipenses aqui fala 1:15-16, alguns efetivamente proclamam Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Ele tinha defesa,
ele era apologista. Essa era das funções dele. E que estou incumbido da defesa do Evangelho. E o próximo... E ele foi designado pregador. Aqui eu creio que aí ele está na esfera do reino de Deus. Ele está agindo no reino de Deus. Ele está pregando, porque ele não está pensando só na igreja local ou na igreja das congregações que ele está responsável. O reino de Deus está acima da edificação do corpo de Deus, do corpo de Cristo. Ele está acima dos seus vínculos. Ele não está interessado em primeiro da sua rede de edificação que ele é responsável como apóstolo, pastor ou profeta ou mestre. Ele está companheiro no reino de Deus. E assim, essa esfera que eu vejo de pregador, de Kyrios, apóstolo mestre para edificar o corpo de Cristo, daí a esfera do corpo de Cristo, do Paulo. Mas o primeiro eu vejo como ele é companheiro, e ele se une a todos aqueles que pregavam o evangelho genuíno, e a ele nos unimos com outros sundolos, com outros conservos, com outros co-escravos, que preguem o verdadeiro evangelho da graça e do reino. Maravilha, Senhor. E assim, o servo de Deus se torna mais puro, mais purificado da carnalidade, de só ter interesse na sua congregação, de aumentar o seu grupo, ou da sua rede apostólica, mas nós estamos focados no reino de Deus, nós estamos focados no eterno, nós estamos como servos locais também, apóstolos, profetas, mestres, qualquer um dos dons de Cristo que nós somos, nós estamos focados também para edificar o corpo de Cristo geral, que é dele. E aqui diz, eu lutando juntos pela fé evangélica, eu não gosto, né? Está certo, é pela fé do evangelho. Jesus amado, Deus me livre dessa heresia, fé evangélica. Mas é lutando juntos pela fé do evangelho. E aí nós nos unimos junto com apologista, que era o apóstolo Paulo. Eu não gosto de apologia, eu não gosto de escutar, de ler livro, de escutar pregação. Eu não gosto, não é meu dom, eu deixo para os outros. Gosto de teologia, de apologista eu não gosto. Eu sei que tem uma função e Deus abençoe. Mas eu descobri que mesmo não sendo apologista, eu sou apologista, porque nós somos apologistas, sabe por quê? Eu descobri agora, eu não tinha sabido. Próximo. Defesa, a palavra defesa do evangelho significa apologia, apologista, não sei, como é que ele sabe, o Johan estudou grego, sabe o que é. Mas a palavra da apologista vem de defesa do evangelho. Né? Tá bom, dá para dizer assim, né? Isto. Então, nós somos companheiros do reino de Deus quando nós lutamos pelo evangelho ao testemunhar e vivemos uma vida santa. Eu tenho um versículo depois desse? Não, então anterior, ou eu tirei... Será que seria Tito lutando juntos pela fé? Isto, pode falar. Tá. Então, é que eu tirei uns 15 slides, né? Então eu tirei alguns que talvez não deveria. Mas eu tenho aqui que no testemunhar e na minha vida de santidade, eu estou sendo apologista, junto com Paulo era. Então, deixa os que são teólogos, nós temos um apologista muito forte lá, teólogo, Anders Gerdmar, que veio em 2019 para o Ediléu,
Então tem vários irmãos que Deus levanta no país para a defesa do evangelho. E a igreja, o evangelho, o reino precisa. Acho que é Judas que tu pensou. Judas, versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez foi entregue, por todas foi entregue aos santos. Provavelmente. Acho que depois eu consigo ver também, talvez. Muito bem. Então tem um texto, esse é um deles, que a nossa vida, o nosso testemunho, nós somos companheiros com os apologistas, teólogos na sociedade. Somos companheiros no reino de Deus. Amém. Próximo. Companheiros com Cristo e com o Espírito Santo. Então, muito bonito isso. É lindo isso. Isto, palavra metocos. E essa é uma riqueza que nos faz, que nos une com todos os santos, os que são salvos, os que são nascidos de novo, os que são do corpo de Cristo, os que são nascidos do alto já são nossos companheiros. Uns vão estar mais próximos, então nós convivemos lá com homens de Deus, que são companheiros com Cristo e com o Espírito Santo, nossos conservos da luterana e da Assembleia, são nossos companheiros também com Cristo e com o Espírito Santo. E a palavra é maravilhosa. Próxima. A palavra é maravilhosa lá, dessa palavra grega, Hebreus 3,14, de que porque nos tornamos tornado de Cristo, porque nos temos tornado participantes. Aqui é companheiros de Cristo. Se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Hebreus 3,14. Aqui somos companheiros, sócios, associados. Tinha uma música. Aí eu vou dizer evangélica mesmo. Sou sócio de Deus. E não sei o que, quem leva melhor sou eu. Tipo assim, alguma coisa. Não procede. Mas somos sócios de Deus. Somos associados. Deus nos associou, Cristo nos associou, nos fez participantes, companheiros dele. Então, todo aquele que também está em Cristo é meu companheiro. Talvez não ande comigo no companheirismo mais lado a lado, mas é meu companheiro, é em Cristo. E o próximo, eu não vou dar todos os versículos de Cristo, mas tem outros, mas mais um que é lindo, né? Esse é lindo. Por isso Deus, o Deus, te ungiu com óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Jesus nos chama de companheiros. Nós somos participantes, companheiros de Cristo Jesus. Então nós sabemos que somos irmãos dele, mas somos companheiros. Uau! O óleo que desceu sobre Cristo, desceu sobre o corpo. O óleo que encheu e desceu sobre Cristo, também ungiu a todo o corpo de Cristo, que somos nós e companheiros dessa unção. Ele que tem a extrema unção, aí dá, né? Aí dá. Aí tá tudo bem, tá bíblico o profetinho, tá bíblico. Os mestres que digam. Os apóstolos e os mestres estão aqui na minha frente do profeta, né? Talvez se passa ou não passa. Isso. Então, a supremo óleo, a unção suprema, está sobre Jesus e todos os que estão junto com ele, recebemos essa unção de alegria sobre a igreja. E isso nos torna companheiros.
nos torna companheiros. Isso basta para sermos companheiros. Além do reino de Deus, porque lutarmos o evangelho, nós também somos companheiros no corpo de Cristo. De Cristo. Próximo. E também do Espírito Santo. Imagina, eu sempre pensei, o Espírito Santo, eu não posso fazer nada, ele que convence do pecado, eu não posso, o que ele faz eu não posso fazer, a gente não pode fazer. Hebreus 6:4. Tem a parte negativa, né? Primeiro, que é impossível de eles retornarem, mas a gente pega só a parte positiva aqui. Aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram companheiros do Espírito Santo. Eu não tinha visto isto. Eu sou companheiro, você diga para você, teu irmão, somos companheiros do Espírito Santo. Uau! Isso é privilégio! Privilégio, e por isso ele nos deu de si, do seu Espírito, e ainda participa dos seus dons. E por isso nós somos participantes. Porque diz, provaram a boa palavra de Deus, deve ser o Logos de Deus, né? E os poderes do mundo vindouro. O que nós temos aqui, o que nós estamos exercitando dos dons, da manifestação dos dons do Espírito Santo, isso aqui é só uma prévia do sobrenatural do vindouro. Aleluia. Do sobrenatural. Isso aqui é uma prévia. E por isso nós somos companheiros de Cristo e do Espírito Santo. Aleluia. Outra. Terceira parte. Aí eu não consegui ainda classificar, que eu não cheguei nessa etapa aí do meu estudo bíblico. É aquele estudo bíblico que demora anos. O profeta demora anos. Não é como o mestre lá, né, que tá cheio lá. Aí depois deu um pequeno entupimento aqui, então ainda tem que estar relembrando todo o tempo. Mas cada um flui no seu dom. Isto. É que esse terceiro nível está subdividido em várias partes que eu não sei ainda, que uma outra pregação talvez será a minha. Quais são os níveis, os grupos diferentes. Eu vou mencionar agora as palavras, porque eu comecei a escrever lá pelo grego, porque pelo grego que a gente consegue ver as palavras de companheirismo. No caso, eu botei aqui como título a prática apostólica do companheirismo, porque pelas palavras gregas a gente vai descobrindo os companheirismos que existem pelos apóstolos. Então, vou começar aqui a primeira. Pedro fala de desse companheiro do presbitério. Só tem mencionado uma vez só. Esse sum presbíteros. Só uma vez. Então, mas é exatamente, o nosso colega do presbitério é um sum presbítero. Mas o sum presbítero de outra congregação também é um companheiro, porque nós somos conservos. Ele e nós, as diferentes congregações, né, de vocês são sum presbíteros, aqui de Recife. Da grande Recife, vocês são sum presbíteros. Essa é a ação que Deus quer fazer. É um companheirismo que Deus quer concretizar, aumentar. E nós precisamos descobrir quem é meu sum presbítero. Você que é presbítero, nós precisamos descobrir quem são os nossos co-presbíteros, companheiros presbíteros ou
co-presbitério. Melhor, né? Podemos dizer assim, co-presbitério. Porque nós somos co-presbíteros do mesmo presbitério, do ministério plural, e nós somos co-presbitério, o presbitério mais próximo de andarmos próximos, na unidade, no espírito, no crescimento, na submissão. E por isso nós precisamos disso, porque o apóstolo, ele demora, às vezes, para conseguir voltar. Até ele voltar de volta, né, o John das suas voltas, Canadá, Bélgica, Holanda, daí o pepino e o abacaxi já está estourando aqui no Brasil. E aí como é que vai apagar o fogo se o apóstolo está longe? Deus tem os dons. Deus tem os dons na localidade. Tem um monte de dons na localidade, e depois tem o teu presbitério, que tu pode recorrer, que está próximo. Se o apóstolo está longe, recorre ao presbitério, que tem autoridade. Paulo, então, ele tem... os 2 versículos lá. Está lá o que faltava. Da defesa do evangelho, companheiros, ele era companheiro. Alguém podia ler Filipenses 4:3, que é o companheiro pela luta do evangelho. É as 2 vezes que aparece essa palavra daquele que está junto pela luta do evangelho. O que está escrito ali do lado daqui, não dá para ver, São Mateus, Sun atleio, eu não ouso nem falar, porque tem os professores de grego aqui, o Johan. Esse aqui é de... Filipenses 4:3, a ti fiel companheiro de jugo, também peço que auxilies pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Não, era outro versículo que eu pensei. Outro ainda. Mas essa é a palavra da luta do companheiro de Paulo pela defesa do evangelho, aparece essas 2 vezes. O texto está pensando provavelmente é Filemão, então, versículo 2, quando fala da irmã Áfia e o Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Talvez seja, não sei. Mais um companheiro. Aqui tem outro, Colossenses 1:7, que é o co-escravo. E o co-escravo, esse é o nível de hierarquia que a gente pode ter. Esse título nós podemos usar, viu, meus irmãos? Né? Escravo, podemos usar. Sou escravo de Deus. Sou escravo de Deus e escravo de Cristo. Pronto. Em vez de usar apóstolo, profeta, que não é título, a gente usa sou escravo. E sou co-escravo de ti. Junto contigo somos co-escravos de Cristo Jesus. Então, todos os pastores, profetas, mestres, apóstolos, estão incluídos aqui em Colossenses, são co-escravos. Infelizmente não tem essa palavra em português, né? Co-escravos. Eles traduzem conservos, mas deveria ser mais correto, da tradução do grego, deveria ser co-escravos. E depois tem co-trabalhadores. Eles usam a palavra correta, deveria ser co-trabalhadores, porque esses sum ergos, de atitude, de ação. Então, Marcos e Justus eram co-trabalhadores junto com Paulo, porque no serviço apostólico tem serviço, tem trabalho para fazer, tem trabalho prático, comprar passagem, arrumar agenda. Cada visita do John e do Ismael precisa uma agenda de cada localidade. Para fazer o retiro precisa alguém que faça agenda. Sem agenda não funciona. Precisa logística, precisa saber o transporte.
Esse é o serviço. A palavra ali tem uma palavra portuguesa, pegada no português, que é análoga a essa daí do Colossenses 4:11, que é sinergia. Sinergia. Isto. Sinergia. E tudo. É a força de mais. Isto. Mais uma pessoa. As forças se unem para um propósito, para um objetivo. Depois tem companheiros que aí tá junto com essa próxima, sunago, que existe muitas vezes, mas tem vários sentidos, mas existem esses companheiros que ajudam a se encontrar, a se reunir e a juntar os pedaços que sobraram depois da multiplicação dos pães. Então, é essa palavra que os discípulos foram companheiros em ajuntar. E aqui, nós, os presbíteros, nós procuramos homens líderes que unam e que não dividam. Amém? É isso que nós procuramos. E vocês que não são presbíteros, vocês são os homens aqui, que são os ajudantes, os conservos, vocês são companheiros dos presbíteros locais. Não se sintam inferior, vocês são companheiros. Porque você é escravo, assim como o teu presbítero. Então, nós somos companheiros. E quando nós ajuntamos, quando você faz uma atitude, uma ação na congregação local, de reunir para orar. Quando você é uma ação, você é um agente para reunião de oração, você é um agente para encontros de testemunho, você é um agente de comunhão, você é um agente, então você é um companheiro do presbítero. E nós companheiros, nós presbíteros, temos que honrar e elogiar esses nossos sunergos, que estão nos ajudando a reunir o corpo de Cristo local, em adicionar, em trazer unidade da mente de Cristo, em sinergia. E aquela palavra de reunir é a palavra que depois se originou de sinagoga, de reunião de sinagoga. Então, cada palavra dessa origina várias outras palavras, mas a origem é de companheiro, sun, é de união. Tu estás unido para algum objetivo, para alguma luta em comum, um objetivo em comum, e por isso nós somos companheiros. E essas esferas, Paulo, e é incrível, esse homem foi incrível, e agora nós temos esse legado apostólico do companheirismo, para nós exercitarmos nas diversas formas, e vivermos nessas diversas formas. Glória a Deus, pode fazer. Porque Mateus não poderia entrar nos exemplos de Paulo. Então, só para simplificar ali, discípulos de Jesus. Sim. Mateus ali. Sim, discípulo de Jesus. Perfeito, maravilha. Maravilha. Espero que a gente não atrapalhou ali. Não atrapalhou não. O mestre ajuda o profeta. Pode continuar. Aqui eu estou finalizando, viu, irmãos? Pode ficar sossegados. Porque a listagem estava em 25 tipos de palavras de companheirismo. Eu só botei alguns. Só botei a glória a Deus, pela nossa humanidade. E aí diz que, rogo-vos, pois, irmãos, assim, um versículo eu coloquei aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus, a meu favor. Romanos 15:30. Aparece uma vez. O que é? Luteis. Exatamente a tradução. É quem está lutando junto em oração. Paulo pedia, ele era necessitado de oração.
Paulo não era autossuficiente, ele precisava, e ele aqui está rogando para todos: rogo-vos, pois, irmãos, eu preciso da tua oração, ore por mim, ele não é autossuficiente, ele pede para a igreja: ore por mim, igreja, ore por mim. Ele é aberto nas suas lutas, e ele está procurando, eu penso assim, nós, os que estamos lutando no dia a dia, nós procuramos os que estão lutando junto na oração. E aí, de repente, Deus levanta um irmão lá de uma outra localidade. Isto, uma agonia, isso mesmo. É quem está uivando, e Espírito, aí Romanos 8 diz, né, que ele de Fodslovondur, Romanos 8 fala que o Espírito, ele intercede por nós com dores de parto e gemidos, obrigado, por gemidos. Então, essa intercessão que é necessária para o ministério apostólico é imprescindível, e para a igreja local é imprescindível. Então, Deus, eu sabia que desde que nós nos mudamos para a Suécia, eu sabia que o Erasmo dobrava o joelho até ele completar a tarefa. Eu sabia, eu não tinha muito contato com ele assim, mas sempre honrava quando estávamos lá, mas eu sabia que ele dobrava todo dia o seu joelho, ele orava, até Deus disse: agora chega, teu trabalho já foi suficiente, Deus tem outros. E assim Deus levantava lá em Porto Alegre irmãos que eu não conhecia. O João Carlos, constantemente, lá da Zona Sul, orava por mim e pelo Nilson, constantemente orava por nós. Então, de repente, Deus levanta em muitas localidades irmãos que lutam conosco nas missões, orando conosco, e nenhuma localidade é suficiente que não dependa das orações de outros lugares. Nenhuma localidade. E Paulo sabia da necessidade de oração, de intercessão, de jejum de outras localidades para a sua congregação e para o seu ministério apostólico muito mais. Amém? Esse foi o último versículo, então, maravilhoso. Vamos nos levantar. Eu tenho essas últimas palavras, mas é bem no último lá. Pode ser mais. Isso. Eu vou orar isso aqui. Vamos nos levantar, por favor. Vamos levantar as mãos. Vamos levantar as mãos e receber do Espírito Santo o presente dele. Ele que é doce, ele é como essa brisa gostosa. Aleluia. Muito obrigado, Espírito Santo. Tu nos agracia nesse dia com mais abertura das nossas vidas. Nós queremos nos humilhar, sermos mais humildes e mais abertos, com a transparência das nossas fraquezas, das nossas lutas, Senhor. Ajuda-nos, dá-nos sabedoria para cada presbitério aqui, abrir para os seus companheiros, líderes, os que ajudam, os que velam, os outros líderes que velam pelas ovelhas. Ajuda-nos, dá-nos sabedoria agora, Senhor. O quanto nós devemos abrir e o quanto nós não devemos abrir. Ajuda-nos a abrirmos mais das nossas lutas e fraquezas, da necessidade dos nossos obreiros e co-obreiros na localidade. Ajuda-nos para obrearmos na edificação do corpo de Cristo, Senhor. E nós recebemos de Ti essa humildade de Cristo e do Espírito Santo. Essa abertura, numa maior abertura de cada presbitério,
para que nenhum presbitério seja autossuficiente, mas sejamos interdependentes dos dons de Cristo, um dos outros, Senhor. E assim, Senhor, nós seremos mais profundos na tua vida com Deus, na oração, Senhor. Obrigado, Senhor, que nós recebemos mais profundidade na oração de língua, nós recebemos maior profundidade na tua palavra, nós recebemos a palavra, Senhor, profundidade no Espírito Santo, na revelação, na ciência, e no didaquê queremos crescer, Senhor. Obrigado pela multidiversidade dos dons, da riqueza de Cristo em cada localidade. Obrigado por toda a congregação, todas as congregações aqui representadas, Senhor. E pelos ministérios apostólicos do Brasil, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Eu te agradeço, Senhor, porque tudo isso é fruto, Senhor. É fruto, Senhor, é fruto do teu quebrantamento em nós, Senhor. E também, Senhor, da dependência do Espírito Santo. Obrigado, porque essa é a obra do Espírito Santo em nós, nos quebrando, nos quebrantando, e nós dependemos mais de Ti, Espírito Santo. Nós saímos desse encontro, desse final de semana, tendo a consciência, a convicção, de que nós dependemos mais de Ti, Espírito Santo. Perdoa-nos por nossa falta de dependência de Ti, Espírito Santo. Perdoa-nos por nós não perguntarmos para Ti antes de falar, antes de orar, antes de pregar, antes de fazer a Tua obra, antes de viajar. Perdoa-nos, Senhor. Mas nós nos submetemos completamente a Ti, Espírito Santo. E obrigado porque Tu vais nos levar a cada localidade aqui, Senhor, que nós representamos. Nos submetemos à Tua bendita palavra, a bendita graça que vai nos levar adiante. Todos nós dependemos. Muito obrigado, Deus. Amém.